CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, toda sexta-feira, está aqui no estúdio da Rádio CBN ao vivo. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Fábio. Bom dia aos ouvintes da CBN. Gilberto, semana passada nós tivemos muita participação a respeito de um tema e hoje a gente vai passar novos detalhes, não é? Você pode contar qual é? Exatamente, sobre ferramentas de backup. A gente falou aqui sobre aqueles hábitos, né, que a gente tem no ambiente da tecnologia. E aí a gente ouviu aqui alguns ouvintes que deram algumas sugestões, a gente falar sobre ferramentas de backup. Então, nessa sexta-feira, vamos abordar as ferramentas de backup. Vamos começar, Fábio, com uma ferramenta bem interessante de fazer backup na internet. Então, você pode fazer backup de seus dados na internet. A ferramenta chama-se Dropbox. No site www.dropbox.com. dropbox.com. Depois eu coloco no site, a gente vai falar depois do endereço aqui do site. Ok. Mas a ferramenta tem uma característica bem interessante. É gratuita, você vai nesse site, baixa um pequeno programinha que instala no seu computador. E você faz, utilizando esse programa, você marca os diretórios no seu computador ou arquivos que você quer fazer backup na internet. Então toda vez que você conecta o seu computador na internet, essa ferramenta, esse pequeno programa, sincroniza, ou seja, vê qual é a versão que está mais atual, se é a versão que está no seu computador ou a versão que está lá na internet, okay, e copia automaticamente. Então, ou seja, é uma ferramenta de backup interessante que inclusive ela faz isso automaticamente, já atualiza o seu backup. Aí se você tiver algum problema no seu computador, seus arquivos estão lá na internet. E o mais interessante inclusive é que se você usa esses arquivos em vários computadores diferentes, aonde você instalar esse programa, ele faz a mesma coisa. Ou seja, ele mantém a última versão dos arquivos que você tem atualizada em todos os computadores. É bom para quem trabalha em casa, leva o computador, às vezes quer mexer no computador da empresa. Exatamente. Não precisa de nenhum tipo de você ter algum tipo de pendrive carregando, né? A versão gratuita, é interessante falar que a versão gratuita do Dropbox funciona com uma área, um espaço que você tem de até 2 GB. De 2 GB. Para espaços maiores do que esse, você paga um valor, lá tem no site da Dropbox. Mas 2 GB já é um tamanho interessante para você colocar alguns arquivos, documentos de texto, arquivos até que você vai trabalhar no dia a dia. Então, bem interessante. Com certeza. Outra ferramenta super interessante que a gente vai falar aqui hoje também é a parte de quem usa HD externo para fazer cópia. Tem uma ferramenta chamada Always Sync. Por quê? Olha só, qual é o problema de quem usa HD externo? Você pega o HD externo, que usa para backup, pluga no computador, e aí você tem que copiar os arquivos, né, todos os arquivos que você tem no seu computador, para o HD externo. Ou então ficar lembrando quais são os arquivos que você alterou, para copiar só aqueles arquivos para o HD externo. Não é complicado, né? Muitas vezes você pode esquecer. Pois essa ferramenta chamada Always Sync, ele olha os diretórios que você tem no seu disco, no seu computador, no seu notebook, e olha os arquivos que estão gravados no HD externo e compara. E aí ele vê os que foram alterados no computador, ele copia, e só os que foram alterados no computador que ele copia para o HD externo. Então facilita, agiliza, em vez de ter que copiar tudo de novo toda vez, você só copia aquilo que foi alterado. Salva mais de uma vez, ou ocupando espaço. Exatamente. Evita tudo isso. Exatamente. Então, essa é uma situação bem interessante. Quem quiser mais informações sobre essa ferramenta, que também é gratuita, o site é www.alwaysync.com. ALLWAYSYNC.com. Também, okay, daqui a pouquinho vamos estar lá, todas as informações no site, no gilberto.sudré.com.br. Lembrando também que a gente está aqui online através do Twitter, do @GilbertoSudré, e através do e-mail cbntecnologia@gmail.com. Com certeza. Toda sexta-feira o Gilberto está aqui. Se você também quiser participar, ligando 3223-5911, nosso telefone está aberto para a sua participação. E tem dica de segurança hoje, Gilberto? Exatamente. A dica de segurança de hoje é uma pesquisa que foi feita por uma universidade americana, que ela constatou o seguinte: quanto mais ferramentas de segurança as pessoas colocam nos seus computadores, mais displicentes elas ficam com a segurança. Olha só que interessante. Ou seja, as pessoas colocam lá seu antivírus, seu firewall pessoal instalado no computador e acham que aquilo ali resolveu. E aí começa a ter alguns comportamentos não muito seguros em relação à navegação na internet. Por exemplo, entre sites que talvez não sejam tão seguros, abrem anexos ou links que tem no e-mail, né? E aí achando que aquilo tudo vai resolver. Exatamente, né? Que as ferramentas que ele instalou, mesmo antivírus atualizados, eles vão resolver o problema. Então é importante lembrar, essa é uma pesquisa feita por uma universidade americana, lembrar que as ferramentas de segurança não são ou não podem oferecer
ter 100% de segurança. Mesmo o antivírus, o mais novo que tem, mais atualizado, existem vírus hoje no mercado que essa ferramenta não consegue identificar. Então, não é só a ferramenta que vai resolver o problema, você também tem que adotar uma postura de comportamento saudável, vamos chamar assim, né? Na hora de navegar na internet. Então, a dica de segurança dessa semana é: cuidado com sua navegação. Esse é o comportamento aí na internet. Bem, nós temos fatos interessantes. Exatamente. Muitos fatos interessantes. Primeiro, nessa semana foram lançados várias versões dos novos MacBooks, os computadores da Apple. Então, computadores mais leves, mais potentes, com CPUs mais potentes também, mais memória, né? Tudo já está disponível à venda, né, no site da Apple, né, no Apple Store, né? E, a partir da semana que vem, uma série de rumores e analistas do mercado estão anunciando, não está oficial ainda, mas estão anunciando que no dia 2 de março, ou seja, quarta-feira que vem, vai ser lançado o iPad 2, aquele tablet, aquele computador que não tem teclado, né? Então, o tablet, o iPad 2, ao que tudo indica, vai ser lançado num evento que a Apple vai fazer em São Francisco, na próxima quarta-feira, tá? O mercado está todo em expectativa, esperando, né, se vai ser lançado mesmo ou não. Já tem até alguns rumores do que seria o novo iPad 2. Ele vai ser um pouco mais fino, ele vai ter mais memória, vai ter agora uma câmera frontal e uma câmera traseira que vai permitir fazer videoconferência, né? Uma resolução melhor no vídeo, a tela também vai ter uma resolução melhor. Então, ou seja, o mercado está todo em expectativa para quarta-feira que vem, se no evento da Apple, o iPad vai ser realmente lançado ou não. Lembrando que o iPad 1, que foi revelado no dia 27 de janeiro de 2010, só chegou ao mercado em abril. Então, de janeiro até abril. Então, também, se o iPad 2 for realmente lançado na semana que vem, quarta-feira, vamos esperar pelo menos 1 mês a 2 meses até que esse produto esteja oficialmente no mercado, né? Qual seria a grande mudança que você queria ver no iPad, Gilberto? Olha só, acho que uma coisa interessante é ter um núcleo multitarefa, ter mais memória. Essa câmera é uma coisa interessante. Parece que o iPad 2 também vai vir com alto-falantes melhores, que era um problema no iPad 1. Os alto-falantes, né, para reprodução de áudio vão ser bem melhores do que os anteriores. Tudo são, né, rumores do mercado. A gente já tem até acesso na internet, quem tem acesso à internet tem até algumas imagens já do suposto iPad 2, né, que vazaram na internet, ou foram vazadas na internet, a gente nunca sabe, né, se a Apple fez de propósito ou não. A Apple é mestre nesse tipo de situação, né, para poder criar expectativa para quarta-feira aí lançar. E a expectativa também será que o Steve Jobs vai estar no palco ou não, porque ele está afastado com motivo de doença, né, da Apple. Então, será que ele vai estar ou não afastado, que ele vai estar ou não no palco do lançamento do iPad 2? Vamos ver, né? Vamos ver. E a Apple fez aniversário? Não, falando em Steve Jobs, ontem, quinta-feira, ele fez aniversário, fez 56 anos. Um dos executivos mais importantes da indústria de tecnologia do mundo fez aniversário ontem, quinta-feira, fez 56 anos. E aí tem na sua história uma lista de fracassos e sucessos, né? Fiz até uma anotação de alguns fracassos e sucessos que ele teve na vida dele, como o sucesso do Macintosh, que foi lançado em 84, o fracasso do Palm Top Newton, que é um precursor desses tablets que a gente tem hoje. Na verdade, a Apple já tinha lançado alguma coisa parecida com isso em 93, mas na época a tecnologia não tinha tecnologia suficiente para suportar as ideias inovadoras do Steve Jobs, né? Aí teve o fracasso da parte lá de lançamento do Macintosh Portable, que era o primeiro notebook do Macintosh, que não deu muito certo. E aí todo o sucesso que a gente já conhece do iPad, do iPhone, iPod, né, e tudo mais que tem direito. Então, realmente uma carreira de sucesso do Steve Jobs. Tem coisa aí que você falou que tem muita geração que nem conhece. Exatamente, né? E da Apple pro Google? O Google lançou essa semana também um recurso bem interessante. Quem usa o Google Docs, aquele ferramenta de visualização de documentos na internet do próprio Google, agora ela suporta também arquivos no formato Photoshop e AutoCAD. Então, quem tinha um documento em Photoshop ou uma planta em AutoCAD e não tinha uma ferramenta para visualizar esses documentos, agora o Google permite que você visualize esses documentos online, através de uma ferramenta no próprio site do Google, no Google Docs. AutoCAD que era bastante restrito, né? Exatamente. Os projetos. Você tinha que ter uma ferramenta que custa caríssimo para você abrir os projetos lá, e agora o próprio Google Docs consegue abrir arquivos Photoshop e arquivos AutoCAD. Onde que o Google vai parar, né? Exatamente. Né? E temos um destaque da nossa agenda. Exatamente.
Vai acontecer em São Paulo, nos dias 9 e 10 de abril, o WebSec Forum, um fórum com os melhores especialistas de segurança da informação, falando lá com várias palestras nos 2 dias sobre palestras da parte de segurança da informação, a parte de computação em nuvem, a parte de ataques, defesas, ferramentas, um evento bastante interessante que acontece lá no espaço APAS, lá em São Paulo. Quem quiser mais informações, o site é websecforum.com.br. Se eu não anotei, Gilberto, onde que eu encontro os endereços e as suas dicas de hoje? Daqui a pouquinho, tudo isso que a gente falou vai estar no meu site, no gilberto.sudré.com.br, né? Pode entrar lá, o áudio vai aparecer um pouco mais pra frente, mas e todos os sites, endereços que eu já falei, já vão estar lá no blog. Ok, muito obrigado, Gilberto, pelo seu comentário essa semana. Obrigado a você, Fábio, obrigado aos nossos ouvintes, um grande abraço e até a próxima sexta-feira. Falando nisso, você vai no Carnaval de Vitória? Vou tentar, né? Vamos ver se eu conseguir lá no Carnaval ou não, vamos ver.